na série de vídeo sobre o meu testemunho. Hoje tem umas partes engraçadas, emocionantes também, claro, mas eu quero compartilhar com vocês. A parte desse testemunho é o cumprimento de uma promessa e a minha primeira viagem de avião. O que acontece? A gente sempre tive 3 amigos de muita oração e a gente gostava sempre de orar no monte. Esses meus amigos hoje se afastaram porque um mora na cidade, outro no outro e ainda em estados diferentes. Eu quero relatar com vocês algo que aconteceu no monte. Subi ante um monte, numa localidade, no município de Novo Repartimento. Aquele monte se localizava na terra do irmão Geó. Uma certa feita, então, a gente estava orando a Deus lá, e Deus estava falando conosco, e o mistério estava caindo naquele lugar, e estava muito gostoso mesmo ali a presença de Deus. O que acontece? Lá embaixo, a gente estava no alto, bem no alto mesmo, no monte, mas lá embaixo morava o dono daquela propriedade, que também era um servo de Deus, é um servo de Deus, e que sempre orava no monte. E quando ele estava lá na sua casa, Deus incomodou ele na sua cama, e ele relata que então ele começou a se encher da glória de Deus, começou a falar em mistério ali na sua cama mesmo. Ele levantou e subiu até o monte para poder entregar algo de Deus profundamente para a minha vida. Vale lembrar que numa noite anterior eu tinha sonhado eu em cima de uma árvore, e de cima daquela árvore eu enxergava uma queimada, ou seja, eu enxergava muitas brasas acesas de cima daquela árvore. E justamente aquele profeta que foi incomodado na sua casa para subir no monte, ele foi decretado para interpretar aquele sonho que eu não tinha entendido. E quando eu estava em cima daquele monte orando, juntamente com os meus amigos, quero até mencionar os nomes dele, que eles vão acompanhar esse vídeo também, que é o pastor Charles de Marabá e o pastor Clebe Calvocante, de Tocantins, o qual dirige igreja no Tocantins, e o meu amigo pastor Charles dirige igreja em Marabá. E a gente estava orando ali, e de repente aquele homem, o irmão Geó, subiu no monte cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, transbordando da glória de Deus. E ele subiu naquele monte, e ele já começou a falar em língua, e Deus começou a falar com ele, e ele dizia: Deus me incomodou lá embaixo, lá na minha casa, e mandou eu subir aqui, porque ele tinha que dizer algo para alguém. Naquele momento, eu já sabia que Deus iria falar perfeitamente comigo. É isso mesmo. Prova disso que nós ali já demos-se as mãos, e quando nós demos-se a mão, aquele profeta já chegou ali e deu-se as mãos conosco. E de repente, então, agora aquele profeta começou a falar em língua, e eu lembro que o pastor Charles começou ali, entrar no mistério, começou a pular ali, saiu pulando em cima daquele monte. O missionário Kleber caiu de joelho, e naquela hora ali, eu ainda fiquei em pé e ele segurou na minha mão e ele disse assim: olha, o Senhor me mostra que você teve um sonho, você estava em cima de uma árvore, e de cima daquela árvore você enxergava muitas brasas acesas, você enxergava uma queimada. E Deus manda dizer para você nesta hora que estas brasas são as cidades, as luzes da cidade que vocês vão enxergar, que você vai enxergar do alto. Essas brasas que vocês estão vendo não é outra coisa, é simplesmente as luzes da cidade. Essa árvore representa o avião. Prepara a tua mala, que ainda no prazo de 15 dias Deus vai te tirar deste lugar e você vai fazer a sua primeira viagem de avião, e Deus vai te honrar muito naquele lugar. E eu lembro assim, meus irmãos, é algo forte, irmão. Eu lembro que naquele momento eu ali tomei posse do que Deus estava falando para mim. Em algum momento eu comecei a ter duvidar, porque eu sou humano, assim como você. Só que algo interessante que me impactou por dentro e por fora foi porque aconteceu, irmão. Aconteceu, cheguei na minha casa e tudo bem que passou-se acredito que uns 6, 7 dias, eu não me lembrava mais da profecia. Eu não me lembrava. E um amigo meu, cantor Adiel Gonçalves, que fez essa viagem comigo, que mora na cidade de Paraupebas ou Novo Repartimento, porque ele fica na transição, Repartimento, Marabá, não sei onde é que ele está morando agora. E ele me ligou e disse assim: tu tem coragem de fazer uma viagem comigo para o estado de Alagoas? Eu vou estar pregando, eu vou estar cantando lá, e os irmãos, eu falei de ti que prega, e o irmão falou que eu posso levar você para pregar lá.
E eu lembro que foi algo muito gratificante e eu aceitei ir essa viagem, viajar de avião. Foi muito engraçado, paguei tantos micos, né, irmãos? Mas eu tô tão na graça, eu não vou nem falar dos micos. Talvez depois eu grave um vídeo falando. E eu lembro que a gente fez aquela viagem, entramos dentro do ônibus ali em Marabá, descemos, pousamos em Belém. Em Belém nós dimos continuidade à viagem, nós fizemos uma escala em Fortaleza e de lá nós seguimos para Recife. E de certo que, se não me engano, de Fortaleza, ou foi Salvador, ante a capital de Recife, eu lembrei das promessas quando eu olhei pela janela daquele avião. E de repente eu comecei a chorar. E aquela aeromoça chegou ante a mim e perguntou para mim: "Está tudo bem, Senhor? Está tudo bem?" E eu, com os meus olhos já cheios de lágrimas, respondi para ela: "Está tudo bem." E ela disse assim: "Senhor, está tudo bem?" E eu disse: "Está tudo bem." Aí eu olhei para ela e eu falei, aí eu fiz questão de falar, eu falei: "Não, é que eu estou falando com Deus aqui. Eu estou lembrando de uma promessa que Deus me fez e que hoje está se cumprindo." Ela olhou para mim e uma lágrima escorreu sobre os seus olhos e ela disse assim: "Eu sei o que é isso." Ou seja, certamente que ela era o moço, era também uma serva de Deus. Gente, guarde isso no seu coração. Toda promessa que Deus faz, Deus cumpre. Toda promessa que Deus faz, Deus cumpre. Deus não é filho do homem para que minta, e tampouco para que se arrependa. Então, se Deus te fez uma promessa e ainda não cumpriu, não tem problema. Essa promessa na minha vida se cumpriu em menos de 15 dias. Mas tem promessa na minha vida que ainda não se cumpriu, que vai se cumprir, outras se cumpriram com um prazo maior. Resumindo, todas as promessas que Deus te fez, elas irão cumprir. Só depende de você manter firme, manter positivo, que Deus vai realizar. Deus vai fazer cumprir todas elas na tua vida. Tenha certeza disso. Tá bom, meu amado? Tá bom, minha amada? Deus te abençoe. Um abraço. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo.